Olá, quarto ano M2, preparado para mais uma videoaula de português? Nós vamos iniciar com a correção. Na videoaula anterior, nós falamos sobre verbete ou verbete, de enciclopédia, né? É o nome do texto que informa o leitor sobre algum assunto. E nós percebemos que foram colocados aqui alguns textos. O primeiro texto sobre mosquito na luta contra a dengue e o segundo sobre a dengue. Nesse daqui, na página 9, tem algumas perguntas para que vocês pensassem. 1. Que tipo de linguagem é empregado em verbete de enciclopédia? Nós falamos sobre isso. É uma linguagem formal. Na live, a tia Andréia até conversou com vocês a respeito disso, né? Ter uma maneira culta de falar. A gente tem que seguir todas as normas gramaticais. 2. Qual é a função desse texto? Ajudar o leitor a compreender melhor o assunto. 3. A quem pode interessar a leitura desse tipo de verbete? As pessoas que queiram saber mais sobre o assunto, né? E é interessante que todos leiam, porque é um assunto muito importante, que está falando a respeito da dengue. Na página 10, tem o número 4 que fala: o que vocês já sabiam sobre a dengue antes de ler o verbete e o que ficaram sabendo depois da leitura? Isso aqui é uma resposta pessoal, tia Andréia vai corrigir no retorno. 5. O verbete de enciclopédia normalmente apresenta informações de diversos tipos ao leitor. Releia o texto e responda as questões. Quando pede para reler o texto, vocês têm que retornar ao texto e fazer novamente uma leitura. A. Como a doença é transmitida? Por meio do mosquito Aedes aegypti. B. Quais são os sintomas da doença? Febre, dores no corpo, principalmente nas articulações como cotovelo, joelho, dores na cabeça. C. Qual é a melhor forma de evitar a epidemia da dengue? A melhor forma é através da prevenção. D. O que deve ser feito para prevenir casos de dengue? O que nós temos que fazer? Nós temos que reduzir, né, os mosquitos transmissores. E que de forma? Ter todo aquele cuidado que nós já conhecemos através de informações que foram passadas. Não permitir, né, que vasos de planta estejam com águas paradas, não permitir garrafas, né, PETs viradas para cima, para que caso entre águas, o mosquito não coloque seus ovos ali. Então, são coisas que nós já sabemos. A número 6, nós não vamos fazer agora, iremos fazer no retorno. Página 11, número 7. O verbete lido foi publicado em uma enciclopédia virtual destinada a crianças. Hoje em dia, é muito mais comum o acesso a esses textos por meio da internet do que dos livros impressos. A. Qual é a primeira palavra, ou seja, a entrada do verbete? E a segunda pergunta, como ela aparece e o que vem depois dela? A entrada do verbete é a palavra dengue, né, que é o nome referente ao assunto. E ela aparece em negrito no canto esquerdo da página. B. Por que as palavras arbovírus, doença tropical, imunidade e mosquitos estão destacadas? Tia André explicou isso na live. Todas essas palavras nesse texto destacados, quando você dá um clique, né, você vai clicar nelas, abre um novo link falando a respeito dessas palavras, ok? C. Qual é a função dessas palavras? É a última opção. Relacionar informações e ajudar o leitor a navegar entre as páginas da internet. D. Qual é o objetivo da leitura de um verbete de enciclopédia? Explicar ou expandir a compreensão do leitor. 8. As imagens utilizadas nos verbetes também ajudam o leitor a compreender melhor o assunto de que tratam? O que mostra a foto que acompanha o verbete? O mosquito Aedes aegypti. Lembrando que Aedes aegypti tem que ser escrito com letra maiúscula. 9. As enciclopédias virtuais oferecem a opção de pesquisa por ordem alfabética, tema, vídeos ou atlas. Qual dessas opções você usaria para encontrar mais facilmente o assunto de uma pesquisa? E por quê? Aqui também é uma resposta pessoal. Tia André estará corrigindo com vocês, tá? No retorno.
Vamos agora para a página 13, tá? O nosso novo tópico. Vamos relembrar sobre a concordância nominal, que engloba isso tudo. Nós vamos estar agora falando, tá? De todo o conteúdo da página 13 até 17. Lembrando que nós já aprendemos sobre concordância nominal. Eu tenho uma frase, eu tenho que observar, né? Se eu tenho um substantivo, está em masculino, se está no feminino, eu tenho que utilizar o artigo correto, eu tenho que utilizar o substantivo, né? Tá lá que eu vou escolher qual adjetivo adequado àquele substantivo. Então, isso tudo nós aprendemos numa videoaula que nós tivemos sobre concordância nominal. Então, tá assim, ó. 1. Leia o trecho da reportagem e responda as questões a seguir. Aqui tem um trecho de práticas de meditação na escola promovem benefícios para o desenvolvimento dos alunos. Através desse texto que cada um vai ler, vocês vão responder as perguntas que estão aqui nessa página, tá bom? Página 14, a mesma coisa. Aqui no número 3, ó, observe a relação entre as palavras a seguir. Criança, tranquila. Convívio harmônico, professor diferente, aulas diferentes, escolas tranquilas, relações harmônicas. Aí tá perguntando aqui, por que os termos destacados foram escritos de modos diferentes? O que vocês podem observar? Eles estão sendo escritos de modo diferente porque eles têm que concordar com as palavras que se referem. Criança, a palavra tranquila está concordando com criança. Aí embaixo fala assim, os substantivos e os adjetivos se relacionam e combinam entre si. Veja, escola com aulas de meditação é mais tranquila. O professor daquela escola é agitado. Elas são crianças agitadas. Imagine se eu escrevesse, o professor daquela escola é agitada. Professor é masculino, logo eu tenho que colocar agitado e não agitada. Então isso refere-se à concordância nominal, tá? Depois, palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos e etc. são chamadas de substantivo. Aqui a tia Andréia colocou substantivo, palavras que nomeiam os seres, lugares, sentimentos e etc. Temos como exemplo menino, escola, casa, ok? Depois, palavras que caracterizam um substantivo atribuindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado são chamados de adjetivo. Palavras que caracterizam um substantivo. Se eu falo menino, eu posso caracterizar alguma coisa para aquele menino. Menino inteligente, ok? Palavras que antecedem o substantivo, determinando sua definição ou indefinição, são chamadas de artigo. Eu vou montar a frase, o menino é inteligente. O por quê? O porque é masculino, menino não é masculino. Então, o meu artigo vai ser masculino. O menino é inteligente. Depois, os substantivos estabelecem relação com os adjetivos e os artigos nas frases e orações. Essas relações entre classes de palavras são chamadas de concordância nominal. Nós já aprendemos isso. Nós temos que ter cuidado, porque quando eu coloco uma palavrinha no singular, eu tenho que estar respondendo também, completando, aquela frase de acordo com o meu substantivo. Como eu falei, o menino é inteligente. O menino, eu tenho o singular. Então, meu verbo vai ser no singular é, né? E inteligente também no singular. Na página 15, vocês vão ver uma fábula, vão estar lendo essa fábula e respondendo as questões de acordo com a fábula. Na página 16 também, vocês vão estar de acordo com a fábula, né? Respondendo até a letra F. Já na letra G fala assim, observe as frases a seguir. A cigarra alegre passou o verão cantando. As formigas e a cigarra não ficaram amigas. Que formigas sérias!
Os adjetivos e os artigos em destaque se referem a que palavras da frase? Quais são as palavras que esses adjetivos estão se referindo? Pense bastante, não é na cigarra e nas formigas? 6. Complete as lacunas com adjetivos e artigos do quadro, estabelecendo relações de concordância com o substantivo aos quais se refere. Aqui vocês vão colocar de acordo com a concordância. Aqui, preocupadas está no plural, então eu tenho que observar onde eu vou colocar adequadamente essa palavra, tá? Seguindo as concordâncias nominais. Na página 17, a concordância nominal de número se refere às normas que indicam a flexão no singular ou no plural das palavras. Se o substantivo estiver no singular, os adjetivos e ou os artigos que se relacionam com ele também ficarão no singular, adequando-se entre si. E aqui tem algumas perguntas até a número 8, que é onde nós vamos parar, né, os exercícios, e vocês vão estar respondendo. Outra coisa que a tia Andréia quer falar. Na produção de texto, foi passado para vocês, que está em anexo, tá? Uma folha onde cada um vai escolher um animal e vai obter informações sobre aquele animal, respondendo as perguntas que a tia Andréia colocou. Nós iremos fazer um verbete, tá? De enciclopédia, quando retornarmos. O trabalhinho que vocês terão que fazer é apenas escolher um animal e responder as perguntas de acordo com o animal escolhido, tá bom? Então não se esqueça da importância da concordância nominal. E até a próxima, um beijo, estou com saudades. Tchau!